Boa noite, pessoal. Hoje, 10 da noite, 7 minutos, dia 24/4 de 2024, uma quarta-feira de Libertadores. Por enquanto, Independente Del Valle ganhando de 1-0 do Palmeiras, o Flamengo empatando de 1-1 e o Bragantino ganhando de 2-0 do Sportivo Luquenho pela Sul-Americana. Dos brasileiros que já jogaram hoje, o Botafogo venceu por 3-1 o Universitário e o Atlético Paranaense ganhou do Nacional do Uruguai, não, do Danúbio, lá no Uruguai por 1-0, tá certo? Mas deixando as competições internacionais de lado, vamos aqui falar sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro que se inicia nesse sábado. Mas o vídeo já numa quarta-feira ainda tem rodada de Libertadores, sim, mas aí entra no caso do tempo. Eu só vou ter um tempo talvez vago no sábado. Para mim poder ter esse tempo vago no sábado, talvez o horário do vídeo fique muito tarde, não dê para você acompanhar. Eu conversei e eu falei demais no último vídeo, sendo que deu 26, quase meia hora falando, é demais, tá certo? Então eu vou tentar dar uma diminuída para fechar esse vídeo no máximo em 10 ou até 15 minutos. 2-0 pro Del Valle. Então vamos começar com Vasco e Criciúma. Vasco e Criciúma aproveitando o ótimo jogo que fez contra o Fluminense. É um time competitivo, vai tentar chegar lá e ganhar dentro de São Januário, certo? Criciúma não jogou na última rodada porque jogaria contra o Fortaleza e teve seu jogo adiado por causa da Copa do Nordeste, ok? O Vasco sai melhor no confronto direto, sai melhor jogando em casa, sai melhor na pontuação, afinal tem um jogo a mais do que o próprio Criciúma. Então pode marcar aí um dupla casa, certo? O segundo jogo vem a ser Cuiabá e Atlético Mineiro. Cuiabá vem passando por uma fase ruim, vem de um empate pela Sul-Americana, se eu não me engano. O Atlético Mineiro vem na sua melhor fase até o momento, vem jogando, vem ganhando e vem convencendo. O último jogo agora ganhou contra o Peñarol, se eu não me engano, pela Libertadores, conseguiu a vitória, trouxe 100% na Libertadores, vem jogando muito bem no Brasileiro, sendo que o único entreveiro que teve ali foi aquele jogo que foi um empate com um jogador a menos durante boa parte do tempo contra o Corinthians, dentro da Arena Corinthians. Então, só tenho que falar bem. A única parte que o Cuiabá vai melhor do Atlético Mineiro é quando colocam os números do Cuiabá jogando em casa e o Atlético jogando fora. Isso aí nos últimos 5 jogos tem uma diferença ali grande. O Cuiabá marcou 13 pontos e o Atlético apenas 8. É o único ponto que o Cuiabá se sai melhor. Assim sendo, dupla fora para o Atlético Mineiro. Próximo jogo, Bahia e Grêmio. Bahia vem de um empate quase que milagroso, perdendo de 2-0, voltou para um 2-2. O Grêmio vem de uma vitória quase milagrosa pela Libertadores, com um jogador a menos, foi lá, conseguiu o golzinho e segurou o empate tranquilamente, certo? Não levou aquele sufoco, aquele amasso que é acostumado a fazer. Dito isso, dupla fora pro Grêmio, tá certo? Flamengo e Botafogo, clássico carioca. Infelizmente, em todos os pontos analisados, o Botafogo não leva a melhor em nenhum. O Flamengo, eu só não coloco o Flamengo aqui como um favorito por causa do confronto direto entre os dois. Todos os dois têm 7 pontos. Ganharam 2 cada e empataram 1 dos últimos 5 jogos que enfrentaram. Só por isso, certo? Mas dupla casa para o Flamengo. Corinthians e Fluminense. É um confronto regulado mais pelos confrontos atuais. O que seja, nos últimos 5 jogos o Corinthians só fez 4 pontos. O Fluminense fez 8. Lembrando que eu estou falando aqui no jogo na quarta-feira. Se eu não me engano, o Fluminense joga amanhã pela Libertadores, aí não entra dentro da análise esse jogo. O Corinthians jogando em casa marcou 8. O Fluminense jogando fora marcou 5. O Corinthians enfrentando o Fluminense dentro da Arena Itaquera, ou da Neoquímica Arena,
ou da Arena Corinthians, muito nome. Tem 10 pontos, enquanto o Fluminense tem apenas 2. Errado. A análise aqui está um pouco errada. Dos últimos 5 jogos, o Corinthians ganhou 4 pontos, o Fluminense ganhou 8. Dos últimos 5 confrontos, um contra o outro, o Corinthians ganhou 8 pontos e o Fluminense apenas 5. Dos últimos 5 jogos do Corinthians em casa, ele marcou 10 pontos. Dos últimos 5 jogos do Fluminense fora, ele marcou apenas 2. Dos últimos 5 jogos do Corinthians contra o Fluminense dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians ganhou 4 jogos e o Fluminense apenas 1. É isso o ponto que dá talvez um favoritismo, alguma coisa ao Corinthians. Lembrando, não é clubismo, certo? Se for por fase, a fase do Fluminense é melhor. Mas por quê? Porque ganhou o clássico contra o Vasco. Ok? Fora isso, nós voltamos lá pro Campeonato Carioca. Começo de coisa, tudo. A fase do Corinthians não é boa. A fase do Fluminense é um pouco melhor. Mas mesmo assim, botando os dois na balança ali, principalmente pelo confronto direto entre Corinthians e Fluminense dentro da Neoquímica Arena, eu coloco o dupla casa para o Corinthians. O próximo jogo vem Cruzeiro e Vitória. Foi um clássico de Série B durante alguns anos. Hoje é um clássico de Série A. O Cruzeiro deu uma subida. Vem de uma derrota cachapante no Campeonato Brasileiro para o rival Atlético Mineiro. E vem de um empate contra o Tomayapo. Não, contra o União La Calera pela Sul-Americana. O Vitória vem de um empate de 2-2 contra o Bahia, tendo começado a vencer o jogo por 2-0. Os dois se enfrentando nas análises feitas, a única coisa que o Vitória tem melhor do que o Cruzeiro é o retrospecto dos últimos 5 jogos. O Cruzeiro só fez 6 pontos, o Vitória fez 8. Pronto. Mas aí entra Campeonato Mineiro, aí entra Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, ainda, tá certo? Dito isso, eu acho que o Cruzeiro ou empata ou ganha, já que o jogo também é dentro do Mineirão. O próximo jogo é Fortaleza e Bragantino. Fortaleza veio do uma vitória, não jogou pela última rodada do Campeonato Brasileiro, porque estava jogando a Copa do Nordeste. Venceu o Altos do Piauí. O Bragantino está jogando agora, 2-0. Esse jogo não está entrando pela análise, tá certo? Mas ganhou o último jogo com certa facilidade do Corinthians, não que isso seja uma grande coisa, né? Mas ganhou. Dito isso, o Fortaleza é melhor do que o Bragantino aonde? Nos jogos em casa, marcou 8 pontos, enquanto o Bragantino jogando fora fez apenas 1. E nos confrontos diretos, onde ganhou 3 jogos e o Bragantino ganhou apenas 2. Fora isso, o Bragantino ruleia o Fortaleza. Então eu acho que seja um dupla fora, tá certo? O próximo jogo vem a ser Juventude e Atlético Paranaense. O Juventude vem de uma derrota, de uma derrota cachapante por 5-0 de um Botafogo. E o Atlético Paranaense vem de uma vitória contra o Internacional dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro e de uma vitória também contra o Danúbio, se eu não me engano, hoje pela Sul-Americana. Então a fase do Atlético é muito boa. Apesar de a única coisa que o Juventude tem jogando por ele é que o Juventude pontuou jogando em casa, fez 3 pontos, enquanto o Atlético jogou fora e não pontuou, fez 0. Só isso. Dito isso, eu colocaria um dupla fora do Atlético Paranaense nesse jogo. Mas, ultimamente, o último jogo, se eu não me engano, que o Juventude fez dentro de casa foi ganhar do Corinthians de 2-0. Você veja que eu falei do Bragantino, que ganhou do Corinthians no último jogo. E veja que eu falei do Juventude, que ganhou do Corinthians também na última vez que jogou em casa, lá no Alfredo Jaconi. É o saco de pancada do campeonato. Vemos Internacional. Opa, diminuiu o Palmeiras. 2-1.
Internacional e Atlético Goianiense. Assim como o Corinthians, o Atlético Goianiense está um pouco desorientado. Ele ainda não se achou dentro desse campeonato. E é tanto que nesse confronto contra o Internacional, o único ponto que ele tem a favor, que é um ponto bom, é a quantidade de pontos que ele marcou fora de casa. São 12 pontos. Enquanto o Internacional marcou apenas 10 jogando dentro de casa do Beira-Rio. E aonde vem esse ponto que eu acho que influi muito pouco? Porque desses 12 pontos, essas 4 vitórias que o Atlético Goianiense ganhou nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, os 4 jogos são do campeonato estadual. É contra o time do Goiânia, é contra o time do Vila Nova. O único jogo que ele jogou fora de casa ele perdeu. Não é contra o São Paulo. Foi o jogo entre o Flamengo e o São Paulo. Foi o segundo jogo. Eu não me lembro qual é. Mas é a única coisa. Dito isso, eu acho que é um dupla casa. Eu acho que o Internacional consegue essa vitória dentro de casa. Não sei se com facilidade ou não. O último jogo, encerrando a rodada, é o Clássico Paulista. O Palmeiras jogando fora de casa contra o time que ele mais... eu acho que é mais difícil dele jogar. É o São Paulo. Certo? E, dito isso, São Paulo e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras consegue trazer essa vitória. Tá precisando. Estão analisando o gol aqui do Palmeiras, se está impedido ou não. Mas voltando aqui ao papo do Brasileirão, o único ponto que o São Paulo tem a favor jogando contra o Palmeiras é a pontuação do confronto entre os dois, independente de ser no Allianz ou ser no Morumbi, certo? O São Paulo fez 8 pontos, enquanto o Palmeiras fez apenas 5. É o único ponto. Fora isso, o Palmeiras pontuou melhor nos últimos 5 jogos, fez 10, o São Paulo só 6. O Palmeiras fez 8 pontos jogando fora de casa, enquanto o São Paulo fez apenas 5 jogando em casa. No confronto direto, um contra o outro dentro do Morumbi, nós temos um empate, cada um com 7 pontos. Ou seja, 2 vitórias para cada lado e um empate. E aí a gente vem a leitura do campeonato atual. O Palmeiras é 12º com 4. O São Paulo é 14º com 3. Tem uma diferença aí de um empate que o São Paulo perdeu e ganhou a outra agora contra o Atlético Goianiense. Enquanto o Palmeiras empatou uma contra o Flamengo e perdeu contra o Inter e ganhou o outro jogo que foi o primeiro, que eu não me lembro direito qual é. Certo? O São Paulo jogando em casa é 19º com 0 pontos, não pontuou ainda dentro do Morumbi. E o Palmeiras jogando fora é 4º com 3 pontos. Já fez o deverzinho dele fora de casa. Certo? Dito isso, é um dupla fora para o Palmeiras. Com isso eu termino a análise, 13 minutos. Vou dar agora só o resumo para ficar mais fácil, mas vocês sabem sempre que vai estar aqui do lado a lista da aposta. Como eu já disse na última, tentem sortir. Não temos empate nessas rodadas, só temos dupla casa e dupla fora. Se for o caso, façam 2 pools, um só de casa, outro só de fora, para dar aquela melhorada, para por causa de um jogo você não perder os outros. Eu fiz isso na última rodada, dividi em 3: casa, empate e fora. O de casa bateu, o restante não. Então, recapitulando, que falta só um minutinho para eu terminar. Vasco e Criciúma, dupla casa. Cuiabá e Atlético Mineiro, dupla fora. Bahia e Grêmio, dupla fora. Flamengo e Botafogo, dupla casa. Corinthians e Fluminense, dupla casa. Cruzeiro e Vitória, dupla casa. Fortaleza e Bragantino, dupla fora. Juventude e Atlético Paranaense, dupla fora. Internacional e Goianiense, dupla casa. São Paulo e Palmeiras, dupla fora. Levando em consideração, eu tenho um pensamento ali maior nos clássicos, Flamengo e Botafogo e São Paulo e Palmeiras. Tá certo? É clássico e você sabe que depende muito de muita coisa. Só isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham uma ótima noite, um ótimo resto de semana. Provavelmente a gente agora só vou postar vídeos sábado, domingo, segunda, lá para terça-feira.
porque no meio da próxima semana nós temos rodada de Copa do Brasil e o Brasileirão só volta no outro final de semana, tá certo? Então na terça provavelmente tem os react, tem as reações sobre a terceira rodada, não terceira, não, quarta rodada, e na sexta provavelmente eu estou gravando o vídeo sobre a quinta rodada, certo? Pessoal, foi um prazer. Boa noite, até mais. Curte, compartilha. Curte, compartilha, deixa o like. Valeu? Qualquer coisa comenta também. Falou!